Olá, tudo bem? Porque o batismo é algo totalmente inútil. É, a- não é, é uma obra totalmente inerte. É algo insuficiente para alegar qualquer feito novo da Bíblia. Qualquer coisa nova, qualquer coisa que você quiser, eu quero saber uma atualização. O batismo é a coisa mais antiga que existe, não faz sentido nenhum. Pelos acontecimentos que se deram no decorrer dos tempos, de quando João Batista batizou os judeus, na verdade, o batismo ali foi a purificação, o mandamento da lei, eles foram purificados, os judeus, nunca os estrangeiros. Então eles foram purificados com água. Depois veio o sacrifício na cruz. Depois veio Paulo pregando, anunciando que não precisava mais desse negócio de água, porque o batismo tinha sido feito no sacrifício da cruz. E isso foi passando tempos. Foi passando o tempo de Jesus, o tempo dos discípulos. Aí quando chegou em 66, até a metade do ano 70, foi quando se cumpriu o grande e terrível dia do Senhor, se cumpriu o grande juízo de Deus. Aí está o ponto, o porquê os religiosos, eles não desmamam do tal do batismo. O cordão umbilical do entendimento dos religiosos não é quebrado, não é cortado, e eles não conseguem avançar no conhecimento. Eles ficam em Jesus de Nazaré, ou eles ficam nas pregações do apóstolo Paulo. Tudo isso faz parte de um sistema religioso. Os seguidores de Moisés ou os seguidores de Paulo. Tudo isso é atraso, tudo isso é inútil. Mas aqui eu estou falando da lei da purificação, também conhecida por batismo nas águas. Claro que isso foram os padres que mudou de purificação com água para batismo, e vem até hoje. Nas profecias, dentre várias profecias para um futuro daquela geração, estava a profecia da morada de Deus, quando Deus iria fazer morada nos homens. Estava lá. E o próprio apóstolo Paulo, ele também disse em seus dias que os gentios estavam sendo preparados para serem morada de Deus. Então veja o absurdo, veja. Quer ver? Mateus capítulo 3, versículo 11. É daqui que eles tiram a fanfarronice do batismo nas águas. É daqui que eles tiram. Mateus 3,11. Eu batizo vocês com água. João Batista falando. Eu batizo vocês com água antes do sacrifício da cruz. Eu batizo vocês com água antes do grande juízo do dia do Senhor. Para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo, que foi o derramamento dos dons para os que estavam vivendo os últimos dias, que foi dado fim a isso no ano 70, já vai fazer 2000 anos, e com fogo. Foi o batismo que ocorreu dentro de Jerusalém, quando a cidade quase que totalmente foi destruída pelo fogo, o templo ruiu, o templo caiu, que não sobrou nem os alicerces. Tudo foi destruído pelo fogo. Então, veja, foram uma série de fatos, série de coisas que aconteceram, até se cumprir o que foi falado em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 26 ao 28. Quando foi anunciado, quando foi profetizado, que Deus iria colocar o templo, o tabernáculo dele, na nação de Israel. Mas, claro, depois, quando se cumpriu, quando foi sentenciado os judeus, a nação de Israel, quando foi pronunciado o resultado do tribunal de Cristo, ocorrido em 66 até a metade do ano 70, o templo, o tabernáculo de Deus,
é para todos. Não é mais somente para a nação de Israel. A profecia escrita se direcionava a Israel. Ezequiel, capítulo 37, a profecia do Vale dos Ossos Secos. Veja do versículo 26 ao 28. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então veja, quando você tem o entendimento que este santuário já foi estabelecido, já foi colocado nos homens, aquele rudimento, aquela caducidade chamada batismo nas águas, ou a lei da purificação, tudo isso vira pó. Tudo isso vira algo totalmente desnecessário. Qual é mais importante? A pessoa tomar banho em uma piscina ou a pessoa ter o conhecimento de uma profecia que Deus iria fazer morada nelas, tanto em judeus como em gentios? Qual que é mais superior? Eu, na minha humilde opinião, eu acredito que o mais importante é você conhecer Cristo em você. É você saber que o templo espiritual de Deus está em você. Então, isso para mim, não tem água no mundo que possa mudar esse entendimento. Se você juntar todas as águas dos oceanos e falar, vou me purificar com todas essas águas, não chega nem a cutícula do entendimento do tabernáculo de Deus em nós. Não chega nem perto. Veja que o próprio Paulo falou em Efésios 2, versículo 22, nele também vocês quem? Os gentios estavam sendo edificados, estavam sendo preparados junto com os outros, junto com os judeus, para serem morada de Deus no Espírito. Tanto gentios quanto judeus, eles foram agraciados por esse acontecimento. Eles foram beneficiados por esta profecia, direcionada a Israel. Mas, porém, como depois da cruz diz que tudo virou um Israel de Deus, o próprio Paulo falou isso, então a profecia que se cumpriu durante o dia do Senhor, ela serviu para todos, colocando o batismo nas águas como zero à esquerda. E quando é que aconteceu a morada de Deus no Espírito? Apocalipse, capítulo 21. Vou ler só 3 versículos, não vou ler todo o capítulo, mas depois você pode ler. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Olha aqui, ó, respeite o tempo verbal. Veja se isso foi um aviso para o futuro ou isso foi durante o acontecimento do dia do Senhor, o período de 66 à metade do ano 70. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Olha aqui, no texto da Nova Almeida Atualizada, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, sem distinção, sem acepção, sem bairrismo, sem diferenciar judeus de gentios. Não. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí? Aí você sai da sua casa, você fala, agora eu aceitei Jesus. Agora falta somente eu passar pelas águas. Só falta somente eu morrer e nascer de novo. Ei, o nascer de novo de Nicodemos foi aqui. O nascer de novo de Nicodemos foi fazer um reset no legalismo de Moisés, que estava na consciência de Nicodemos, do aprendizado das leis de Moisés. Foi dado um reset, uma limpeza, um delete em todo aquele conhecimento, e ele tinha que nascer novamente com outro entendimento, o entendimento do Deus vivo, o entendimento daquele Deus que Jesus veio apresentar aos judeus, de um Deus misericordioso, de um Deus não vingativo, de um Deus que não escraviza ninguém. Era esse o nascer de novo. Não
você entrar numa água e sair por ela, agora eu sou nova criatura. Como você é nova criatura se você acredita no que foi dedicado, no que foi especificado, no que foi direcionado para os judeus, que foi a lei da purificação com água? Como que você nasceu de novo? Isso é uma hipocrisia. Isso é você ser muito cabeça de bagre. Isso é você não ter conhecimento de Bíblia. Você se colocar em pleno século XXI, quase 2000 anos depois, que aconteceu o grande dia do Senhor em Jerusalém, quando a cidade foi quase que totalmente destruída, quando o templo foi destruído até os alicerces, aí você se coloca como vivendo em novidade de vida. Eles lá viveram novidade de vida. Quando eles acreditaram no sacrifício, quando eles começaram a seguir Cristo, quando eles começaram a seguir os ensinamentos a respeito de Cristo, eles começaram a viver em novidade de vida, não em todas as coisas feitas novas. Veja no versículo de Apocalipse 21, versículo 5. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E você, acreditando que você é uma nova criatura, porque você tomou banho em uma piscina, cheio de coliformes fecais, cheios de impureza, cheio de suborno, cheio de mentira, cheio de fraude, cheio de escândalo, cheio de interesses financeiros, cheio de querer conquistar alguma coisa. Você acha que você está no... Todas as coisas foram feitas novas, menos os seus neurônios, porque você não tem. Porque o religioso, ele deixa os 86 bilhões de neurônios na entrada de uma chamada igreja. Lá dentro ele entra sem nenhum neurônio. O que é colocado na mente dele são doutrinas de pastores, de bispos, de padres, de missionários, títulos que nunca existiram na Bíblia. Nunca existiu. Porque os dons, foram dados dons para pastorear, para ensinar, para evangelizar. Foram dados dons, nunca foram títulos. Então veja, no ano 70, até a metade do ano 70, que vai fazer 2000 anos, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E você vivendo da caducidade, você vivendo da velhice, você vivendo de algo que não foi nem para você. Porque a lei da purificação, passar pelas águas do Jordão, foi somente para os judeus, que eles eram pecadores. Por isso que foi feito aquele batismo de arrependimento, para que eles se arrependessem das transgressões que eles praticaram contra as leis de Moisés. E quem fazia isso se tornava um pecador. Mas a nós, gentios, nunca foi dado nenhuma lei de Moisés. Então, como você pode falar que você é um pecador? E o checkmate está no versículo 6 de Apocalipse 21. Disse-me ainda, quem estava sentado no trono? Quem estava sentado no trono? Cristo, julgando as 12 tribos de Israel. Olha aqui, ó. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Na Nova Almeida Atualizada, disse-me ainda, tudo está feito. Então, por que o batismo é algo totalmente inútil para nós gentios? Sempre foram. Mesmo quando João Batista praticava a lei da purificação, que os padres colocaram o nome de batismo, naquela época, nós, gentios, não podíamos passar nem perto daquele Rio Jordão. Se você passasse ali, você era apedrejado. Aquela cerimônia foi uma cerimônia somente para os judeus. E o incrível foi que quando chegou o juízo no ano 70, do ano 66 à metade do ano 70, a lei da purificação que eles praticavam com água não serviu para livrá-los do grande e terrível dia do Senhor, da ira de Cristo e da ira do Cordeiro, como diz em Apocalipse. Bom? Então vou deixar essa pequena e humilde mensagem com você. Se você acha que foi útil, peço que você venha apertar aí o joinha, venha curtir, comenta qualquer coisa, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Tá bom? Um abraço, um beijo no coração e acredite, o templo de Cristo é espiritual, está em cada um de nós. Viva isso, confesse isso e você será uma pessoa feliz.